Olá, bom dia, tudo bem? Mais uma vez aqui, pastora Bianca, com vocês no desafio de leitura bíblica. Hoje, dia de número 123. Seguimos aí com o estudo, hoje em 1 Reis, capítulo 14 e 15, e Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, dando continuidade aí ao versículo de 21 ao 46, finalzinho de Lucas 22. Você que está nos acompanhando aí, a gente está vendo a consequência da apostasia, né? E as suas consequências aí com os dois homens, né? A gente vai ver Jeroboão, né? E Roboão. Roboão, filho de Salomão, e Jeroboão, quem vai liderar um reino aí, por mais que fosse maior, fossem 10 tribos, eram 10 tribos que não estavam seguindo a vontade de Deus, haviam se desviado, eram em maior número, mas maior em pecado também da vontade de Deus. Então aqui a gente vai ver o destino dessas duas nações, praticamente separadas entre Israel e Judá. Israel, o reino de Israel, constituído por 10 tribos, e o reino de Judá, construído pela tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então você vai ver o início aqui a princípio, Jeroboão, né, que era o servo de Salomão, não era o filho. Ele vai ter uma consequência aí do seu segmento lá, da idolatria aos bezerros de ouro. Lembra que ele havia feito para si 2 bezerros de ouro e os adorava. E isso vai trazer para ele uma doença na sua família. Vai ter um filho doente. E aí, o profeta Aias, assim como ele repreendeu anteriormente a Jeroboão de que o reino estaria dividido mais uma vez, ele, como profeta de Deus, tem que dizer a verdade e vai e fala a verdade, o que vai atrelar a sua linhagem, as suas escolhas erradas, né? Já Roboão, né, ele também segue aí com o rei de Judá, tribo de baixo, com suas desobediências, e aí também vai ter uma punição contra ele. Gente, difícil, hein? Obediência a Deus, independente de reinos. É difícil obedecer. É difícil, será? A palavra fala obedecer é melhor do que sacrificar. Esse capítulo vai decidir aí a vida dos dois. Vamos entender aí as consequências espirituais e políticas das escolhas feitas por esses dois líderes e, em consequente, também o povo de Israel naquele período. Tanto um quanto o outro vão ver aí algo acontecer. Jeroboão, porque já estava seguindo nesse caminho, só que agora Roboão também vai começar a desobedecer. Bora lá. A profecia de Aias contra Jeroboão, que era o servo e rei de Israel, constituído pelas suas 10 tribos. Naquele tempo, Abias, filho de Jeroboão, adoeceu. Então Jeroboão disse à sua mulher: levanta-te, ponha um disfarce para que não saibam que você é a mulher de Jeroboão, vá até Siló. Eis que lá está o profeta Aias, que disse ao meu respeito que eu seria rei sobre este povo. Leve com você 10 pães, alguns bolos, um pote de mel, e vá falar com ele. Ele lhe dirá o que vai acontecer com este menino. Então a mulher de Jeroboão fez o que lhe foi pedido. Levantou-se, foi até Siló, entrou na casa de Aias. Esta já não podia ver, porque os seus olhos já não se moviam por causa da velhice. Porém, o Senhor disse a Aias. Então, na verdade, quem estava velhinho era o profeta.
estava bem idosinho. Porém o Senhor continuava e permanecia falando com ele. Eis que a mulher de Jeroboão está vindo para lhe perguntar a respeito do filho dela. Você acha que Deus não fala para o profeta? Avisa antes, meu Deus. Fica ligado. Para o filho dela, que está doente. Assim e assim você deve falar com ela. Ao chegar, ela vai estar disfarçada. Quando ela estava entrando pela porta, Aias ouviu o ruído dos seus pés e disse: Entre, mulher de Jeroboão. Imagina, a mulher ficou gélida, frígida, desesperada. Porque você veio disfarçada? Estou encarregado de lhe dar uma notícia. Vá e diga a Jeroboão. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Ele já apontou o dedo e falou: Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu tirei você do meio do povo e fiz com você que se tornasse chefe entre o meu povo de Israel, porque ele não era descendente da linhagem real. Ele simplesmente era um dos servos, mas o Senhor o havia separado para que ele seguisse, desse continuidade. Tirei o reino de Davi e o erguei a você. Só que ele pediu o quê? Mas você não foi como meu servo Davi. Ele pediu somente que ele guardasse os seus mandamentos e seguisse ele de todo o coração, fazendo somente o que era reto aos olhos de Deus. Então, pelo contrário, verso 9, você fez o mal pior do que todos os reis que vieram antes de você. Fez outros deuses e imagens de fundição para provocar minha ira e me virou as costas. Portanto, eis que tirarei o mal sobre a casa de Jeroboão. Eliminarei de Jeroboão todo qualquer indivíduo do sexo masculino, tanto escravo como livre. Lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, eita pesado, até que de todo ela se acabe. Se alguém da casa de Jeroboão morrer na cidade, os cães os comerão, e se alguém morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor disse. Eita, difícil, hein? Imagina essa mulher ir lá para buscar uma solução para um filho doente e ouvir essa daí do profeta. Era para ter dormido sem essa. Verso 12. Quanto a você, mulher de Jeroboão, levante-se, volte para casa. Quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. Eita, essa mãe vai ficar como? Todo Israel o pranteará e o sepultará. Ele era o único da casa de Jeroboão que será sepultado, porque nele se achou alguma coisa boa para com o Senhor Deus de Israel, na casa de Jeroboão. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que eliminará no seu dia a casa de Jeroboão. Quando será? Já está acontecendo? O Senhor ferirá Israel, para que se agite como a cana se agita nas águas. Vai arrancar Israel desta boa terra que ele deu aos seus pais, e o espalhará para além dos Eufrates, porque fizeram postes da deusa Azera, provocando o Senhor a Jeroboão. Provocando o Senhor a ira. Entregará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e pelos que fez Israel cometer. Então, o Senhor era incisivo. Ele simplesmente falou: olha, nenhum homem permanecerá vivo. O seu filho que está doente, ele vai morrer. E ninguém da sua descendência dará continuidade ao reinado. Pelo contrário, todo homem será morto. Então a mulher, verso 17, de Jeroboão se levantou, chegou a Tirza. Quando ela chegou à soleira da porta, o menino morreu. Sepultaram-no e todo Israel pranteou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio ao profeta Aias, seu servo. Quanto aos demais atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, está tudo escrito no livro das histórias dos reis de Israel.
Foi de 22 anos o tempo que Jeroboão reinou. Ele morreu e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. Então, diferente do outro, Nadab, eis que dá continuidade ao reinado. E Judá. E a outra tribo de Judá e Benjamim, o rei Roboão, filho de Salomão. Qual é o destino dela? Vamos ver agora. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. Ele tinha 41 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 17 anos em Jerusalém, na cidade que o Senhor havia escolhido. De todas as tribos de Israel. Peraí, cadê meu negócio aqui? Para estabelecer ali o seu nome. A mãe de Roboão se chamava Naamá e era amonita. 22. Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor. Como eu falei, o negócio aqui estava feio para os dois lados. Nem a tribo do norte, nem a tribo do sul estava isenta da ira de Deus. As duas tiveram ações pecaminosas e desagradaram os olhos do Senhor. Acompanhe comigo. E com os pecados que cometeu, despertou o seu ciúme mais do que os seus pais haviam feito. Porque também os de Judá, também não adiantou, né? Eles edificaram altares altos, estátuas, colunas, postes à deusa Azera, sobre todas as colinas e debaixo de todas as árvores frondosas. Havia também na terra prostitutos culturais. Fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Quando ele fala prostitutos culturais, fala quem adorava a deusa Astarote, que no Novo Testamento, para nosso entendimento da cultura atual, é a deusa Afrodite. Eles adoravam essa deusa se entregando aí, o corpo mesmo, eles eram, como está dito aqui, gente, prostitutos. Eles simplesmente adoravam entregando as outras pessoas, fazendo sexo com as outras pessoas. E assim era o sacrifício à deusa Astarote. Era essa entrega que a deusa Astarote exigia. Então, independente de tribo do norte, tribo do sul, eles também se deixaram levar. Eu tenho para mim que, como eu já falei em outros estudos que nós fizemos, né? Por conta das esposas, gente. A esposa, ela pode levar o marido para um bom caminho ou para o mal. E como o Senhor havia instituído que o povo de Israel apenas casasse com mulheres de Israel, eles pegaram para si amonitas, filisteias, cananeias, enfim, mulheres que adoravam a outros deuses. E elas iam passar essa cultura que foi aprendida desde a sua infância para os seus filhos. E elas acabavam induzindo aí também a seus maridos a fazerem isso. Os maridos, com a insistência das esposas, acabavam construindo altares, o que levava toda uma geração aí a ser corrompida e levada ao pecado. Verso 25 do 14. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém, levou embora os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real, levou tudo, inclusive todos os escudos. Lembra que eu falei que eram de ouro, pesavam 8 quilos? Meu Deus, para que isso? Mas enfim, o ouro era tanto de Ofir que os escudos eram feitos de ouro, pesado mesmo. Em lugar destes, o rei Roboão fez escudos de bronze, porque o exército tinha que ter alguma coisa, né? Então, ele entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam o portão do palácio. É lógico, né? O cara lá do Egito não ia perder a oportunidade de roubar esse ouro, esse despojo de guerra, assim, né? Entregou os capitães da guarda do palácio. Verso 28. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor,
os da guarda usavam os escudos e depois os devolviam à câmara da guarda. Quando os demais atos de Roboão e a tudo o que ele fez, não está tudo escrito no livro das histórias dos reis de Judá? Roboão e Jeroboão estiveram sempre em guerra, as tribos do norte e tribo do sul. Roboão morreu e foi sepultado nos túmulos de seus pais, na cidade de Davi. A mãe dele se chamava Naamá e era amonita. E Abias, filho de Roboão, reinou em seu lugar. Amém? Capítulo de número 15. Deixa eu fechar a porta aqui. Capítulo de número 15 vai falar lições a respeito da fidelidade e idolatria em Judá. Sempre vai ter alguém que vai fazer o que é correto e sempre vai ter alguém que vai fazer o que é errado aos olhos de Deus. Isso é fato. E luz e trevas não se misturam, né? Mas aí a gente vai entender quando você segue a luz, o que Deus te recompensa, e quando você segue as trevas, como funcionam as coisas para o seu lado. Aqui a gente vai dar, após aí a morte de Salomão, a gente teve ali a divisão dos reinados, né? A gente vai continuar explicando a respeito da sucessão e a gente vai ver aqui as duas tribos, Israel e Judá, em ações aí que vão mostrar como que vai ser sua continuidade. Mas enfim, vamos ver aí os dois filhos que vão dar continuidade, né? Jeroboão, a gente já viu que Nadab, seu filho, assumiu ali o reinado, porém em Judá, quem assumiu? Agora a gente vai ver Abias, também conhecido como rei Abirão, no reinado ali em Judá, que era o outro reino. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. Ele reinou 3 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maaca e era filha de Absalão. Abias andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele, e o seu coração não foi fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Mas por amor a Davi, o Senhor, seu Deus, lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando seu filho depois dele e dando estabilidade a Jerusalém, porque Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor e não se desviou em nada daquilo que o Senhor lhe havia ordenado em todos os dias de sua vida, a não ser no caso de Urias, o Heteu. Roboão e Jeroboão estiveram sempre em guerra. Então, para quem acha que não é importante quem é o seu pai, a Bíblia mostra diferente. A sua descendência interfere automaticamente no seu futuro. Aqueles que estiveram e pertencem aí são seus pais, eles podem sim trazer uma parcela de bênção sobre a sua vida, assim como aconteceu aqui com o rei Abias, mesmo fazendo tudo que era mal, fala que o Senhor ainda teve misericórdia e graça. Do reinado aí dele foi curto, de 3 anos. Porém, o verso 7, quanto aos demais atos de Abias e a tudo o que fez, não está tudo escrito nos livros das histórias dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Eu vou procurar saber mais a respeito desse livro da história dos reis de Judá para gravar, deixa eu ver, livros da história do rei, para poder falar mais para vocês a próxima vez. Do mesmo jeito que lá em Deuteronômio, né, a gente viu que também tinha um livro, também eu esqueci o nome, mas eu posso falar no próximo vídeo,
que também contém informações, só que não está na Bíblia. Pode ser que pertençam aos livros antigos aí, talvez apócrifos, que não foram inseridos aí na Septuaginta, que é o conselho de 200 anciãos que chegaram na formulação da Bíblia. Tem alguns livros que têm um contexto assim um pouco até místico, e aí eles não quiseram colocar na palavra de Deus. Mas eu vou procurar saber e eu volto a falar com vocês sobre isso no próximo vídeo, no dia de 124. Houve também guerra, né? Falei, entre os dois, e Abias morreu, e eles o sepultaram na casa de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Então Abias ficou 3 anos e também não agradou a Deus. E aí vai dizer que Asa, seu filho, assume. Estou fazendo uma tabela aqui para a gente não se perder nos reis. E aí, o reinado de Asa, como é que foi o reinado de Asa? No 20º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Asa começou a reinar sobre Judá. Ele reinou 41 anos em Israel. Em Jerusalém. Asa reinou em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maca e era filha de Absalão. Também um dos irmãos ali da mesma mãe. Asa fez o que era reto, esse joinha, esse fez o que agradava a Deus, aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai, porque tirou da terra os prostitutos culturais e removeu aí todos os ídolos que seus pais fizeram. Ele depois também Maca, sua mãe, dá a dignidade da rainha-mãe, porque ela havia feito uma abominável imagem para servir de poste da deusa Azera. O rei Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale de Cedron. Os lugares altos, porém, não foram destruídos. No entanto, o coração de Asa foi fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe à casa do Senhor as coisas sagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo havia consagrado, prata, ouro, utensílios. Então, os altares próximos ali da cidade, ele destruiu, mas feito nas montanhas, ele não foi atrás, não, deixou. Asa e Baasá, rei de Israel, tiveram sempre em guerra. Os dois ali, sempre em guerra. Assim como Roboão e Jeroboão, Abias e Jeroboão também estavam em guerra. O próximo rei, então, a gente já tem informação aqui, que é Baasa, né? O rei de Israel, que são as 10 tribos. Invadiu Judá e começou a edificar a cidade de Ramá para impedir a entrada e a saída do território de Asa, rei de Judá. Então Asa pegou toda a prata e o ouro restante nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real e os entregou aos seus servos. E o rei Asa os enviou a Ben-Adab, filho de Tabrimon, filho de Esirion, rei da Síria, que morava em Damasco, dizendo: que haja uma aliança entre mim e você, como houve entre meu pai e seu pai. Eis que estou lhe enviando um presente, prata e ouro. Vá e anule a sua aliança com o rei Baasa de Israel, para que ele se retire do meu território. Então, as alianças são feitas aí por conta do ouro estabelecido. Vale mais o ouro do que a palavra?
para aquela época. E aí, Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e ouviu os capitães dos seus exércitos contra a cidade de Israel. Se naquela época o ouro já valia, imagine agora, né? Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Bet-Maca e toda a região de Quinerete, com toda a terra de Naftali. Quando Baasa soube disso, deixou de edificar Ramá e ficou com Tirza. São cidades, tá, o que a gente está falando aqui, que eu, sinceramente, não tenho entendimento nem conhecimento. Então o rei Asa fez apregoar por toda a região de Judá, em todos, sem exceção. Deviam ajudar a trazer de Ramá as pedras e a madeira que Baasa havia usado para edificar. Com elas, o rei Asa, que era o rei de Judá, edificou Geba e Benjamim e Mispa. Então já tinha alguns tesouros que o rei Baasa, o rei de Israel, das 10 tribos, tinha levado àquele lugar. E pelo acordo político que ele fez com um povo que não era o povo de Israel, o rei... da Síria, por ouro, ele permitiu, não aceitou que eles ficassem no seu território, dando esse território aí para o rei Asa, e o rei Asa pôde edificar aí locais com toda essa madeira, com essas pedras, pôde edificá-la. Quanto aos demais atos de Asa, a todo o seu poder, a tudo o que fez as cidades que edificou, não está tudo escrito no livro de história dos reis de Judá? Vou procurar saber isso. Porém, no tempo da sua velhice, foi atacado por uma doença nos pés. Asa morreu, foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Eis aí um próximo que vai dar continuidade. Indo para Israel, a gente falou que era Jeroboão, né? E logo em seguida assumiu seu filho Nadab. E como que foi Nadab? Vamos ver aqui, ó. Reinado de Nadab de Israel. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel, as 10 tribos. No segundo ano do reinado de Asa, o reino de Judá lá, o inimigo, reinou sobre Israel 2 anos. Fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Então, não agradou a Deus também. Vou marcando aqui para a gente saber. E andou nos caminhos de seu pai, assim como Jeroboão também tinha altares, né? Ele também cometeu pecados e fez altares. E aí Baasa, que é o próximo, filho de Aiás, da casa de Isacar, conspirou contra ele e matou em Gibeton, que era dos filisteus, enquanto Nadab e todo Israel cercava Gibeton. No terceiro ano do reinado de Asa, rei de Judá, Baasa matou Nadab e passou a reinar em seu lugar. Então, olha só que caótico. Baasa, ele mata Nadab e assume o reinado. Eita. Logo que começou a reinar, matou toda a descendência de Jeroboão, cumprindo a profecia do profeta Aiás, que disse que não ficaria nenhum filho homem, né? Nada deixou, ninguém com vida, exterminou todos segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio do profeta Aiás em Siló. Então foi para o cumprimento de profecia e já tinha sido estimado por Deus, né, que isso aconteceria e realmente, de fato, aconteceu. Por causa dos pecados que Jeroboão havia cometido e pelos que havia levado Israel a cometer por causa da provocação com que havia irritado o Senhor, Deus de Israel. Quanto aos demais atos de Nadab
e a tudo o que fez, não está tudo escrito no livro de história dos reis de Israel? Preciso saber desse livro. Asa e Baasa, rei de Israel, estiveram sempre em guerra, fato. E Baasa, depois de matar geral aí, assumiu o reinado, quem era esse? No terceiro ano do reinado de Asa, que é o do povo lá de Judá, rei de Judá, Baasa, filho de Aias, filho do profeta, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza. Reinou 24 anos. Não adiantou ele ser filho de profeta, gente. Tem hora que filho de peixe não é peixinho, pelo contrário. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, não andou no caminho de Jeroboão e no seu pecado, o qual havia. Fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou no caminho de Jeroboão, fez a mesma coisa. E no seu pecado, a qual havia feito Israel cometer. Então, Baasa também não era um rei muito legal, não. Então, a gente tem aí, por enquanto, dos reis, entre os dois aí, somente Asa, fazendo aí algo interessante. Aí, a profecia... Aí a gente finaliza com 15. Finaliza com 15. E vamos agora para o Lucas. Vamos finalizar o capítulo de número 22 de Lucas. Vamos do versículo 21 até o 46. Então, como nós vimos anteriormente, né? Jesus ali está nos preparativos do seu último instante, as suas últimas horas ali com todos os seus discípulos. Ele tem Judas esquematizando aí a sua traição, e nós lemos anteriormente a respeito da Santa Ceia do Senhor, que ele faz ali a ceia com a Páscoa, na verdade, né? Foi a Páscoa para nós, a gente lembra como a Santa Ceia, mas ali foi a Páscoa judaica, a qual eles estavam comemorando, e esse momento, esse simbolismo, né, como um corpo em nome de Jesus, como um pão, simbolizando o corpo em nome de Jesus. E tomem do vinho, ou suco da uva, que simboliza o sangue da nova aliança, a aliança de Jesus com os demais que o reconheciam agora como o Cristo, o Messias. E aí, a gente vai ver do 24 em diante, que vai começar uma disputa para saber quem é o maior. Coisa boba, né? Sempre aconteceu, sempre teve isso. Desde que o mundo é mundo. Olha só. Houve também entre eles uma discussão sobre qual deles merecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês eu sou quem serve. Estou trabalhando aqui, estou servindo vocês, estou ensinando, estou todo o tempo servindo. Vocês são os que têm permanecido comigo. Nas minhas tentações, eu confio a vocês um reino, assim como meu Pai confiou a mim. Vocês vão dar continuidade, para que comam e bebam a minha mesa no meu reino, e vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Que a gente está falando dos reinos, né, que haviam anteriormente. Mas aqui ele fala que eles vão julgar as tribos, mas não era um reino físico. Por isso que a disputa para saber quem que era o maior. É um reino espiritual. Vocês vão estar comigo num reino espiritual. E o maior é aquele que faz mais coisas, tá? Esse é o maior.
Pedro é então avisado. Deixa eu ver aqui. Avisado sobre quem? Sobre a sua negação. Olha só. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu também orei por você para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Então Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Ele sabia como eram os seus, ele conhecia a intenção do coração e sabia que diante da hora que o negócio apertar, ele ia espanar. Pedro, mesmo sendo esse homem aí que defendia Jesus com unhas e dentes, diante dessa situação em que ele poderia também ser crucificado e morrer, ele negaria. As 2 espadas. A seguir, Jesus perguntou aos discípulos: quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias, por acaso faltou-lhes alguma coisa? Eles responderam: não faltou nada. Então Jesus lhes disse: agora, porém, quem tem a bolsa, pegue-a e faça o mesmo com a sacola. O que não tem espada, venda sua capa, compre uma. Pois eu lhes digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, pois o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, aqui está 2 espadas. Jesus lhes respondeu: basta. Eis que Jesus estava preparando eles espiritualmente, estarem prontos espiritualmente para o momento ali de fazer algo, né? Eu nunca desamparei vocês sempre tiveram tudo, mesmo não tendo muitas coisas de valor, nunca lhe faltou nada. Portanto, mas se preparem para o que há de vir aí. Venda sua capa, compre uma espada no reino espiritual. Prepare-se para o reino espiritual. Não espada física, eles falaram que tinham já 2 espadas, mas não era isso, não era a espada física que ele estava falando, era se preparar para o que seria cumprido, né? Pela morte de Jesus. E agora no Getsêmani, no Monte das Oliveiras, diz assim, verso 39, saindo Jesus foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais incessantemente. E aconteceu que o suor dele se tornou em gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e sim os encontrou dormindo, de tristeza, e disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que não caiam em tentação. Vocês não têm ideia do que vai acontecer. Fiquem preparados. Eis que os traidores se chegarão. E eis que Jesus é preso. 47.
É até qual? Ah, tá. É só até o 46 aqui, hoje então. A gente segue com os demais na próxima. Não orei no começo, né? Mas acho que hoje a lição que nós tiramos, né, é vigiar incessantemente para a gente se manter nos caminhos do Senhor. Dificuldade que eles, mesmo sendo reis, mesmo sendo descendentes de Davi, olha, esses últimos reis ali eram descendentes de Absalão, eles estiveram ali próximos, pelo menos suas mães, mas não conseguiram fazer, tirando Asa, o que era correto. Poucos são chamados, muitos são chamados, poucos são escolhidos para fazer a vontade do Senhor? Ou é uma questão de decisão? Você decide servir a Deus. Os discípulos também decidiram servir a Deus, mas eles não tinham ideia do caminho árduo que eles teriam que seguir. Cabe a nós nos manter vigilantes, assim como o Senhor pede ao que os discípulos do Senhor Jesus. Orem, orem, se preparem, porque vocês não têm ideias do que vai acontecer, para que vocês não venham cair em tentação. Oremos para que nós não venhamos cair em tentação. Amém? Deus, nós queremos agradecer por mais um momento nessa palavra sua preciosa e pelos ensinamentos ricos. Tô tremendo que eu tô com frio. Tá frio hoje. Pelos ensinamentos que o Senhor tem nos passado, Pai. É tão importante entender mais, ter uma visão mais aberta e ampla do que foram os ocorridos. Obrigado, Senhor, pela sua história, pela história que o Senhor seguiu aí com Israel. Pelo Senhor não ter desistido de nós, ter mandado seu filho para morrer por nós. Muito obrigado porque o Senhor nos alcançou, nos escolheu e nos escolhe a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Finalizamos aí o dia de número 123. Espero você até na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.